Olá, olá, gente! Gegustaminer! Doutora Luana! Que bom! Doutor Gustavo Machado, um brinde a vocês aí, né? Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí. Doutora Evilásio, a Alice, ó, quanta gente bacana aí, ó. Carol, Maria Angélica, e um monte de gente bacana aí, ó. A Flavinha já tá entrando aqui. Deixa eu tentar chamar a Flavinha aqui. Chamar aqui. Veira, Ana, Edneia, nossa senhora, quanta gente bacana, Bruno. Ó, gente, tô tentando chamar aqui. Ai, Olá, olá. Deixa eu olá! acomodar meu celular aqui. Doutora Karen também tá aqui. Sidney, ó, Sidney aqui, ó, o grande sommelier aqui que me indicou esse vinho Olha, maravilhoso. deixa eu ver se eu. Porque você sabe que aqui a uva convidada tem que aparecer, né? Vê se elas Tem. estão aqui, ó. Minhas garrafinhas estão aqui. Ah, Ó, então, ó. um Salut. brinde. Gente, ó, um brinde, ó. Cheers, gesund, salut e por aí vai. Eu queria A agradecer todos. aqui, ó, a todos aí, a Flávia em especial. Deixa eu aumentar Deixa um eu fazer pouquinho. uma colocação aqui logo de começo. Eu vou deixar os comentários. Se começar a dar problema, eu vou ter que dar uma travada. Por quê? Hoje eu participei de uma live hoje cedo com todo o aparato, Instituto Direito Civil Brasileiro, tudo, e o tal do Anonymous. Eles estão, o tal do Anonymous, que é o grande vilão aí, ele está batendo na internet direto. Então, não é problema da sua conexão nem da minha. Às vezes acontece. Se qualquer coisa, eu vou diminuir aqui os comentários, que aí, né? Espero que não aconteça isso. E na pior das hipóteses, começar a ficar muito ruim, gente, a gente para aqui e começa de novo. O negócio é ser resolutivo. É Então, isso por isso aí. aí, a gente Mas vai bota. dar certo. Vamos ver se o nosso Não, santo tá tá certo, forte hoje. vai dar certo. Com a uva dessa vai dar certo, com a convidada dessa vai dar certo. É isso aí, amém. Então, bom, então, gente, já aqui a gente. Aí, a live mais esperada aí de toda semana. O pessoal fica Sempre aqui é, esperando. sempre é. Pelo É, menos pra mim, sempre é. Essas lives sempre são sensacionais, né? então, E aí eu queria, tô super honrada, super feliz de estar aqui com você, o grande amigo, né? E todo assunto que você trata, sempre quando você chega, você enche a sala, né? Mas aí, seja a sala presencial, seja a sala virtual, né? E então é lógico que as lives que você receba, os seus convidados sempre vão ter algo mais, né? Essa leveza, né? Que você sempre traz nas salas presenciais também. Então, eu tô não, muito feliz de estar aqui. ó, eu te agradeço aí, Flávia, aí para Flavinha. Eu estou chamando de Flavinha, né? Flávia tem tudo O a ver com a pessoal já tá uva. reclamando aí da uva, é mole? Não, não, isso aí nós vamos explicar aqui. Inclusive, quem escolheu foi a própria Flávia. E quando falou, eu falei, tem tudo a ver com o tema. Pois ficou Legal. assim, e aí eu vou te colocando assim, olha como é que é bacana, como é que é a sua uva, essa uva aqui. E eu até botei lá no canal, no Telegram, no Direito e Vinho. Quem não viu, tem lá o canal do Direito e Vinho. Eu vi. Eu botei um vídeo para poder a pessoa pronunciar. É, Gewürztraminer. é isso Gewürztraminer. aí. É isso E, mesmo. e aí, veja, olha como é que esse tema desjudicialização, que já começa parecido com a uva, porque a própria pronúncia já é diferente. Ó. Gewürztraminer e desjudicialização. O Gago É não isso fala aí. nenhuma das Dá uma duas. enroladinha, né? Dá uma É, enroladinha na é, língua dos dois. o Gago não consegue falar nenhum dos dois. Mas veja como é que tem um ponto, já eu vou passar a bola para você, mas tem um ponto que para mim é muito legal. Que para mim, quando você falou, eu já na hora identifiquei de como nós não podemos ser preconceituosos. Exatamente. Porque a Bingo. gente. É bingo, bingo total. Porque a uva branca, a gente vive o quê? Naquele ambiente confortável da Chardonnay, Sauvignon Blanc, né? Às vezes, para quem gosta de um pouquinho mais uma Pinot, né? Uma Mas eu Pinot. sei falar, mas aí eu não sei se você concorda comigo. Mas sei falar, e aí a gente está entre amigos aqui, acho que a gente pode ser sincero, sem falar que sempre para quem entende de vinho, sempre o vinho tinto é o preferido, né? O vinho branco normalmente, instintivamente,
ele é o patinho feio comparativamente. Ele é coisa, grosso modo, né? Mas instintivamente a gente sempre acha que o vinho tinto ele é mais complexo, né? Ele é mais desafiador ao paladar, ao olfato e tal. Então eu acho que já começa por aí, né? Eu acho que já Como... começa por aí, porque a desjudicialização é a mesma coisa, né? Tem preconceito também no sentido entre nós mesmos processualistas, a gente pensar, isso não é meu assunto, eu vou continuar aqui falando de apelação e agravo e RDR, não vou me meter nessa seara não, porque isso aí eu acho que, né, eu desci do ringue, eu costumo brincar. Desceu do ringue, que é aquele processo judicial mesmo no fórum, que é o ringue de combate que a gente está acostumado. Isso, não vou sujar minha mão com isso não, né? Então, E o vinho branco também é meio assim, né? então vou fazer uma brincadeira então aqui assim. Olha que bacana que a gente pode falar. Eu posso falar então, olha, ó, o Câmara está falando que gosta de vinho branco e de desjudicialização. Pô, mas aí, né? Aí mas, o Câmara é, ainda tem essa mas olha que legal, diplomacia dele, ele sempre fala a coisa certa na hora certa, né? olha que legal então. Vinho tinto, então, a gente pode colocar então como se fosse a justiça estatal. Exatamente. Ó, olha só o que eu vou falar, não tinha pensado nisso não. O Que é vinho mais branco, hardcore, né? o vinho branco, as formas que nós temos de tratar fora da justiça estatal. Exatamente. Mas aí entra aqui o Gewürztraminer também, que é o seguinte, que ela, quando a gente foi escolher a uva, meu marido falou, com você tem que ser Gewürztraminer, porque é aquela também que pega a pessoa desprevenida, pega pelo pé. Porque você tá lá, até e eu vou dar minha mão palmatória aqui, até eu, quando meu marido vem com uma taça de vinho branco, eu continuo conversando, porque eu sou tagarela, né? Eu continuo conversando, nem presta atenção, acho que eu já sei o que eu vou experimentar. Eu entro também nessa de que vinho branco é tudo, né? Grosso modo, é tudo igual, ou é menos complexo, ou menos, né? Cheio de nuances do que o tinto. Só que a Gewürztraminer, quando a gente bebe, você não consegue continuar conversando, você tem que parar para prestar atenção. Perfeito. Porque ela é diferente, ela é complexa. Tanto é que essa garrafa que eu estou bebendo aqui agora, né? Ela tem aqui, ó, 14 graus, né? 14 graus. O pessoal brinca aqui, eu vou falar uma coisa, o pessoal brinca e fala que é uma boa uva para o primeiro encontro. Porque como ela tem muito álcool, o pessoal se solta mais no primeiro encontro, entendeu? Não tem aquela, Pois é. Não é aquele vinhozinho tão Mas quem lê só a descrição básica dela vai achar que é um vinho, é um suco de uva, porque ela tem muitos aromas e ela tem um paladar muito rico, né? Então ela mistura. Tanto que o nome, esse prefixo que viu, você mesmo mandou, né? É tempero, né? Em alemão, especiaria. Por isso, e é isso é isso que eu gosto nela, né? Eu acho que ela tem uma complexidade que vai além do vinho branco que a gente está acostumado e que, a meu ver, não deixa nada a dever para vinho tinto. Entendeu? Acho que ela come ela chega despretensiosa, mas ela entra no centro da cena. Que eu acho que é o que a desjudicialização fez. É uma revolução silenciosa. Muitos de nós mesmos, professores de processo, a gente finge que a ficha não caiu, finge que isso não está acontecendo, mas essa revolução silenciosa ela está acontecendo, né? E é melhor que a gente abrace isso, que a gente se apodere disso, desse fenômeno, para a gente, entre aspas, colonizá-lo, né? Positivamente, a gente criar um arcabouço técnico, né? Que vai ser muito útil. Vou pegar seu gancho aqui, hein? Vou te devolver a bola. Aonde você acha que está o tempero da desjudicialização? Você veja, né? Aqui a gente identifica, olha só, esse é um vinho extremamente aromático, é um vinho que, como tem mais álcool, ele tem mais tempo. E onde que está esse tempero? Onde que está o gesta? Onde que está o ponto da desjudicialização? Onde que você acha que está esse ponto que a gente pode fazer essa conexão com a uva? Eu acho que o ponto é até duplo. A gente consegue amarrar não só com o Gewürz da uva, mas com... Eu gosto muito de história. Adoro história. E eu acho que quando a gente fala, e quando você trouxe essa proposta, né, do direito e vinho, e eu tive essa ideia da Gewürztraminer, é muito também por quê? Porque me remete à Alsácia-Lorena,
que tem capítulos muito importantes da história foram escritos lá. Né? Um lugar muito rico. Então, eu acho que o tempero que a gente está falando é da uva e eu acho que também é de toda a história da Alsácia-Lorena, que é o local principal de cultivo, né? De vinicultura dessa uva. É a referência, né? Mundial. Não. Por quê? E aí eu acho que a dobradinha, tanto do direito quanto desse gancho do vinho, né? Passando pela questão do tempero do Gewürz. Que é o seguinte, a Alsácia-Lorena, ela lá no início, ela foi ocupada pelo Império Romano-Germânico. E aí por isso que a gente fala nome difícil, né? Gewürztraminer, ele tem realmente uma influência do idioma alemão e da cultura alemã muito grande lá. Mas de lá, da Idade Média para cá, trocou de mãos entre França e Alemanha 5 vezes. E todas as vezes que trocava de mão, os cidadãos daquela região, inclusive principalmente os vinicultores, né, que é a referência, eles mudavam de nacionalidade. Quer dizer, loucura, né? E aí eles tinham que ir para o governo local para passar por toda a burocracia para mudar de nacionalidade. Quer dizer, é uma loucura. Isso 5 vezes. Né? 5 vezes. A primeira vez Idade Média, depois do século XVII mais uma, e do XVIII para cá mais 3. Loucura. Né? E quer dizer, e eu acho que aí que está também o tempero. Eu acho que é a resiliência e a adaptabilidade desse povo, que tem uma cultura tão rica. Né? A alemã e a francesa transitou bem historicamente entre esses dois mundos, entre essas duas culturas, se adaptou a essas realidades, passou por grandes guerras e continuou produzindo. Né? E tirou o que tem de melhor. Né? Então eu acho que a uva, eu acho ela é multifacetada. Esse povo alsaciano e os produtores da Gewürztraminer lá na Europa, eles são resilientes e altamente adaptáveis e de uma cultura riquíssima, né? Ímpar, eu diria. E eu acho que eles são aí que está o retrato do que a gente espera hoje, eu pelo menos, que estou no olho do furacão da desjudicialização, né, do ponto de vista profissional e aí a reboque acadêmico, eu acho que é a seguinte questão. Como eu falei, tem uma revolução silenciosa no sistema de justiça em que o legislador sinaliza claramente o caminho. Um caminho em que nós tenhamos uma convergência de culturas. Da cultura judicializante, tradicional, que nós estamos acostumados, adaptados e confortáveis com isso, criticando de fora, mas, por outro lado, também girando em círculos, muitos de nós, porque, na verdade, entre nós mesmos, processuais, tem o segmento de quem é favorável à mediação, estuda a mediação, como se fosse o problema dos outros. Enquanto não for um problema de todos nós, que somos professores de processo, fica complicado. E eu acho que a desjudicialização é a mesma coisa, né? Então, o legislador, ele sinaliza, tanto que ele desjudicializou, num curto espaço de tempo, em termos históricos, dezenas de procedimentos que muitos de nós nem conhecem e que eu tenho certeza que eu conheço porque eu trabalho com isso, né? E muito rápido. Então, eu acho que é essa junção dos dois mundos, cultura francesa, cultura alemã, que é exatamente a cultura judicializante com a nova cultura, a nova proposta de um direito processual extrajudicial. Entende? Você ter devido processo legal e se preocupar com isso, e é isso que eu estou tentando estudar agora, ter o devido processo legal extrajudicial. Não, que é a gente, processualista, colonizar, ocupar esse espaço, para a gente não perder legitimidade na desjudicialização, entende? Não ser um sistema de segunda categoria, porque vai tudo por água abaixo. Então é problema nosso por isso, entende? Você sabe que você está falando aqui, tem um livro que é fantástico, eu sou apaixonado por esse livro. Ele chama Direito e Vinho. Direito e Vinho, desculpa. Direito e Guerra. Eu queria te dar um... Poxa, a gente é irmão, eu ia falar desse livro. Vinho e Guerra. Esse livro é sensacional, sensacional. E uma das partes que tem que eu acho interessante, que você está falando, a questão do... Ele é imperdível.
processualista ocupar, olha como é que isso é interessante. Isso, para mim, e a gente tem que estudar a história de acordo com o que ela é, e a gente não pode exagerar em determinadas coisas. E uma das coisas mais bacanas que eu tirei a conclusão desse livro foi a postura dos alemães quanto aos franceses na produção da uva. Porque eles falaram bem assim, olha, nós não temos capacidade de continuar a produzir vinho. Então eu vou ocupar, mas a produção de vinho continua com vocês. Ou seja, olha como é que isso é interessante. Vocês vão me pagar lá uma quantidade, teu pedágio. E isso é fantástico. Por que isso é fantástico? Olha como é que isso tem a ver com o que você está falando. É uma ideia que a gente não pode tirar do processo esse trabalho com a desjudicialização. É como se o alemão chegasse e falasse, porque senão o que está arriscado de fazer? De você pegar pessoas que não têm condição de fazer isso, igual o alemão, e isso é interessante que o alemão ele se E aí eu vou fazer um parênteses que a gente está entre amigos, que é o que acontece com o direito processual internacional. Com certeza. Que ele é colonizado e ocupado pelos internacionalistas. Não, com certeza. Eu só vou falar de direito processual internacional em congresso de direito internacional. É verdade. E a gente corre o risco de acontecer a mesma coisa com a desjudicialização. Você sabe que aqui no Espírito Santo, eu não sei se eu cheguei a te apresentar lá pessoalmente, para mim é uma das pessoas que mais conhece no mundo, a Valesca, que mais conhece, para mim, que ela conhece mais no mundo, não é aqui no Brasil não, esse tema direito processual internacional. Então Valesca é ímpar. Então veja como é. E Valesca gosta de beber. A Valesca vai ser nossa convidada aqui também, em agosto. Ah, imperdível, imperdível. E o tema dela. Sem contar que ela é uma dama, né? E o tema dela que nós vamos tratar, né? Vai ser a homologação de decisões estrangeiras no STJ. O melhor tema do mundo. E o vinho vai ser a cava, né? Por conta do doutorado, tem várias questões aí que envolvem esse sentido. Aí, olha só, então eu vou te fazer uma pergunta assim, que tem alguns ramos, tem alguns pontos que as pessoas falam bem assim, o que você vê? Então, eu vou falar, por exemplo, dentro aqui da nossa uva. Qual o ponto que a gente chega à conclusão? Eu escrevi isso um pouquinho lá, bem rápido, lá na resenha, lá no grupo. De fato, ela é uma uva que ela pode sair da Alsácia. Depende de um terroir específico. Porque se ela tiver um terroir muito quente, especial, ela é uma uva precoce, os vinhos ficam não ficam vinhos bons, ficam vinhos ruins. Uhum. É fato. Eu já bebi Gewürztraminer, parecia um xarope. Só lembrar, me deu até... Não, meu marido nunca fez isso comigo, não. Acho que ele me ama. Não, mas ele não fez. Mas nas experiências eu já cheguei a fazer essa... Ele deve ter experimentado primeiro. Ele deve experimentar antes de me dar. Aí, olha só. Então, mas também, nesse sentido, há espaços melhores para a gente utilizar a ideia de desjudicializar. Então, por exemplo, pegando essa aí, o grande X, o grande ponto lá dessa uva é a Alsácia, aquela região da Alsácia, a França, ali na Alemanha, a Áustria, um pouquinho ali que tem, né? Alsácia e, digamos, em torno e periferia no sentido... O meu de hoje eu até botei no Instagram, você viu? É da Alsácia. Depois eu falo do outro. Depois você fala do outro, que aí tem a ver um pouco com isso que eu vou dizer. Aí o que acontece? Então, na Nova Zelândia, tá legal, foi bem. Em alguns lugares dos Estados Unidos, não foi bem. No Chile, que aí tem a ver com o seu segundo vinho, em alguns locais, como o Vale de Casablanca, em especial, foi muito bem. Mas em outros, médio. Então, aí olha que eu quero te fazer essa pergunta e deixo para você desenvolver aí. Você acha que um dos pontos importantes nessa ideia de desjudicializar é identificar, entre aspas, o terroir, o lugar que a gente vai encaixar ela, para não ser uma panaceia, como, por exemplo, não adianta eu pegar e tentar fazer em qualquer lugar? Você acha que essa minha lógica tem um sentido? E aí, todo sentido. Continuando nisso aí, quais os pontos que você acha que seria interessante a gente digamos assim, aonde você acha que ela já se encaixou, como se desenvolveu,
E onde você acha que ela Ótimo. pode se desenvolver? Imagina que você é o enólogo Perfeito, agora tá. trazendo a uva para espalhar pelo mundo. Mas fala que aqui não é nada combinado, né? Não, Parece tem que a gente nada combinou, mas combinado. nada combinado. Você explica Não, aí. Vinho e não tem nada guerra, tudo, combinado. nada disso, nada combinado. Então vamos lá. Nada combinado. Se eu tivesse bolado uma pergunta, eu não ficaria tão perfeita. Eu acho o seguinte, Mazei, em primeiro lugar, eu acho que a desjudicialização ela também é perfeitamente adaptável aqui. Mas eu acho que assim como a uva gewürztraminer, que não é de fácil plantio, como você falou, né? Você mesmo colocou lá no Telegram que tem baixa produtividade, né? Esse vinho chileno que eu trouxe, ele ainda por cima é vegano, então quer dizer, é mais difícil ainda de ser produzido, né? Então uma uva de difícil plantio, de difícil colheita e ainda por cima vegano. Então eu acho que tem tudo a ver no seguinte ponto. No ponto que eu continuo frisando e que eu vou tentar deixar bem claro, né, no que eu estou escrevendo, que é o seguinte: assim como a vinicultura, para ser de excelência, para dar bons frutos, para ter um bom resultado, dá trabalho. Você estuda o solo, você estuda o clima, você lança a mão das melhores técnicas. Não é só rezar para São Pedro, né? Da mesma forma, a desjudicialização até aqui, ela vem caminhando às escuras. Perfeito. Ela Concordo. está ao relento. Então, é lógico que na vinicultura, como no direito, a conta não fecha. A gente não vai extrair o melhor potencial da desjudicialização dessa forma, simplesmente ignorando a desjudicialização como sendo um problema de outrem, porque não tem mais ninguém para segurar esse abacaxi que não sejamos nós processualistas. Por quê? Porque faz parte do sistema de justiça. É uma nova acomodação, um novo rearranjo do sistema de justiça. Então é problema nosso. Então, quer dizer, todo o patamar garantístico que a gente já desenvolveu para a feição contenciosa judicial, a gente precisa estender para a desjudicialização. Essa é uma preocupação genuína que eu tenho. Da mesma forma que, independentemente de Chile, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos ou Alsácia-Lorena, nós temos que nos espelhar em quem veio primeiro, nas experiências bem-sucedidas, entender qual é o nosso sistema, entender as conquistas que nós já tivemos, que foram muito grandes, de reconhecermos hoje no processo judicial um reflexo genuíno do Estado Democrático de Direito. Perfeito? Não, perfeito porque é feito por homens, então nada vai ser perfeito. Mas a gente enxerga isso do processo judicial. E eu acho que precisa e merece que a desjudicialização, a ela, seja feito o transporte desse arcabouço garantístico também. Mas isso é penoso, claro. Isso é trabalhoso, porque, como você mesmo fala, em transposição de técnicas, transposição de sistemas, isso é doloroso, não é indolor, é trabalhoso, porque há peculiaridade na outra ponta, né? O segmento para o qual vem sendo feita e vem sendo onerado, digamos assim, com a desjudicialização, a desoneração é do judiciário, mas tem que cair no colo de alguém. E vem caindo prioritariamente nos delegatários de serventias extrajudiciais. E nós temos um regime próprio, um marco legal próprio, com peculiaridades, mas que são perfeitamente ajustáveis, embora desafiador. Então, a gente tratar a desjudicialização ou a gente se conformar com um arremedo de solução, ou de antemão já perder por WO essa briga, como de fato nós processalistas já perdemos no direito processual internacional, né? Voltando aí. Vamos lá. Agora vai. É o tal do Anonymous, gente. Isso aí, a gente está com um problema aí. Estão me ouvindo agora? Ouvindo aí? Sim, não. Se não estiver ouvindo. Ouvindo aí, Maurício? Aline? Estou ouvindo perfeitamente. Cara, deixa eu te falar. Eu não estou nem no Wi-Fi, hein? Você até saiu do Wi-Fi, estou no 4G. A gente está na mão da Vivo agora.
Vamos ver se tu vai não. fazer propaganda negativa ou positiva da Vivo. Eu tô na Vivo, não, eu tô na Claro. Eu também tirei Ah, do então, ó, Wi-Fi. vamos ver, vamos Tá? ver. Agora é briga entre Mas grandes. É Alemanha e é, França. é verdade. Mas volto a te dizer, isso aí eu sofri e virou um clássico o direito e tecnologia, que foi o É, eu dia que sei, eu tava. então foi o dia Eu que explodiu tava. e assim, e a minha Eu internet tava. lá em Guarapari, ela é espetacular. O meu Wi-Fi de Guarapari é melhor do que o aqui de casa. Aí eu falei, cara, eu tava do lado, eu falei, não pode No meu ser. Aí cartório eu tivemos que sofro, porque o meu programa do cartório é na nuvem. Então é do tipo, eu tenho token da Vivo, eu tenho tudo lá, né? Porque assim, não dá para fazer nada sem tecnologia, entendeu? é, Meu programa é na não, nuvem. Mas enfim, vamos voltar mas então, né, aqui. mas já está contigo aí. E só para fazer então uma colocando isso aí para todo mundo aí, a tendência é de que semana que vem, que vai ser Direito e Vinho com o Daniel Mitidiero, talvez a gente faça Super Toscano. Tem uma ideia, Direito e Vinho Super Toscano com Dani, com o Mitidiero, e tem um motivo muito especial, tá? Talvez a gente faça até em outra plataforma, porque tentar procurar até cabo para É, ver se para de. Enfim, mas se eu te falar, mas vamos tudo na lá. vida, tudo na vida tem essas dificuldades, e que eu vou editar Isso, depois, fiquem tranquilos, que eu já gravei a outra parte, e eu vou dar uma editada, aí eu junto os dois vídeos, fica top, isso. pode achar que Vamos fica lá. top. Mas a Então, palavra tá contigo aí. retomando, aí você tinha me perguntado. Então, eu acho que a gente precisa se apoderar desse território, né? Assim como teve a briga lá, que volta e meia a França se apoderava, volta e meia a Alemanha se apoderava, né? Eu acho que a gente precisa se apoderar e eu acho que a gente precisa encarar esses novos núcleos, né? Ah, a gente pode falar novos núcleos de prestação da jurisdição, né? Outros de exercício da cidadania, para quem é mais conservador em relação a conceito de jurisdição. Então, mas esses novos polos decisórios, núcleos decisórios, né, dentro desse cenário de pluralismo decisório que o próprio Mancuso fala, a gente tem que entender o seguinte: a gente está numa guerra e o inimigo é único. O inimigo é o quê? A ineficiência do sistema de justiça, a crise de legitimidade do sistema de justiça, que toca todos nós como profissionais do direito. Independentemente de nós estarmos, eu costumo brincar que eu não sou tabelião, eu estou tabelião. Né? Então, assim, independentemente de estarmos juízes, defensores, advogados públicos ou privados, promotores de justiça, a nossa briga é uma só. Né? É a briga contra o inimigo da morosidade, da ineficiência, né? E em prol de um sistema de justiça que seja adequado, seja justo, seja eficiente. A nossa briga é essa, e o nosso inimigo é único. Então, em vez de a gente aceitar e entender que cada qual, dentro da sua esfera de atuação, precisamos unir esforços. Isso não é ingenuidade, isso aí só de cartório tem 16 anos. Né? Unirmos esforços para cada qual, dentro da sua área de atuação, nos apoiar, cooperar uns com os outros, mas dar credibilidade à atuação do outro, profissional do direito, como nós somos, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar. Então, eu acho que nós temos, de repente, novos profissionais do direito que são chamados a engrossar as fileiras dessa guerra. E por que a gente não vai aceitar reforços? Né? E agora dizer também que deixar os delegatários, né, de cartório extrajudicial à própria sorte, para que eles, às escuras, tentem fazer um arremedo de estruturação técnica, de estruturação de fundamentos e fazer essa necessária transposição de técnicas ou de sistemas, é lógico que isso não vai acontecer. Cada um tem a sua vocação. Né? A vocação para isso é da academia, porque o compromisso é nosso de criar essas pontes. Né? Os profissionais delegatários, como os juízes, como os advogados, que não se comprometeram com a academia, eles estão lá para matar um leão por dia. Então, eu Não, acho mas que a gente precisa desmistificar, vencer os nossos preconceitos, entender que estamos numa guerra e que o legislador nos trouxe reforços. E a gente precisa tentar extrair disso o melhor aproveitamento possível. Não, eu concordo com você, mas E a hora é agora, senão...
Não, mas eu concordo com você, mas tem umas coisas, e eu vou te mostrar como. E eu vou confirmar o que você está falando, demonstrando uma situação de caos para mim total. Eu estou escrevendo lá a questão lá do inventário e tal. Uhum. E uma coisa que eu me surpreendi, porque eu quero falar assim, é uma surpresa assim, que eu não vi os civilistas e os processualistas, de um modo geral, falando sobre isso. E hoje eu participei de um evento fantástico lá com o Zeno Veloso. Quando ele falou aquilo ali, eu quase tive vontade de beijar o Zeno. O que está acontecendo por conta de determinadas situações? Veja, o inventário extrajudicial, ele é tratado hoje por uma resolução, a resolução 35/2007, que ela era uma resolução provisória. E ela, nos considerandos, ela está vinculada ao Código de 73. O que aconteceu? De 2007 para cá, não houve um movimento sequer legislativo, e eu digo isso assim, e muito por culpa da gente, porque se a gente forçasse isso para ter um movimento, e a gente está aceitando essa regulação absolutamente inconstitucional, mal feita. Mas isso é a ponta do iceberg. Não, isso eu estou falando. Todos os outros procedimentos desjudicializados seguem a mesma toada. Num E vácuo nosso, numa omissão nossa, enfim, tem quem ocupe esse espaço. E eu tô falando isso porque o inventário, para mim, é uma situação que o inventário, todo mundo que está aqui nessa live, um dia vai ser objeto de inventário. Sim. Não tem assim, não é algo assim. Nem que seja negativo, né? Nem que seja negativo, né? Aliás, você sabe que eu estou falando lá que inventário negativo. Não existe, é uma excrescência. Não existe. Então você é do time do Paulo César. Não, minha visão é totalmente diferente. Tá. É que, na verdade, o inventário negativo, para mim, é que você tem desfechos. O inventário negativo é o inventário insolvente, que ele nem pode ser feito extrajudicial. O inventário chamado como inventário negativo é inventário zero. Porque, inclusive, há uma confusão nesse sentido, com todo respeito à doutrina, porque a arrecadação é só uma parte do inventário. Então, o inventário zero, né, o inventário negativo, não pode ser confundido com arrecadação negativa. Inventário zero mas aí também reina a tecnia, né? Porque a gente chama arrolamento de inventário. Não, mas então, mas a consequência. Não, mas o que eu quero dizer é que a gente confunde tudo. Não, mas eu quero te dizer que a consequência disso para desjudicialização é importante, sabe por quê? Porque a partir disso, somente o inventário negativo, aquele que é insolvente, que tinha sentido de eu ir para via judicial. O inventário... Vamos lá... Ixi, caiu. Estão me ouvindo aí, gente? Deixa eu voltar aqui. Flavinha saiu. Estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir? Que eu botei aqui os comentários de novo. Não estão conseguindo me ouvir? Sim, não. Estão conseguindo ouvir? Não. Então, beleza. Então tá bom. Vou esperar a Flávia voltar aqui. Então, aproveitando aqui o embalo aqui, olha como é que isso é interessante. Não há sentido, não há qualquer sentido, né? Por exemplo, essa coisa do inventário. O inventário foi feito um acordo, né? Um inventário sobre... Estou aproveitando aqui, continuei falando aqui. Tá. O inventário, por exemplo, a questão do inventário, essa ideia dos inventários, pessoas capazes, né? O inventário extrajudicial capaz. Eu costumo dizer o seguinte, a priori, até o inventário extrajudicial, na minha cabeça, isso bem feito, de uma forma bem feita, o inventário extrajudicial, ele podia comportar incapaz. Não há nenhum problema de você ter um processo, algo fora do processo judicial, que você tem a participação do Ministério Público. Problema nenhum. E aí, a gente tem vários exemplos de Ministério Público atuando na esfera judicial. A gente ouve muitas pessoas falando assim, não haveria em tese nenhum problema de nós inaugurarmos procedimentos em que houvesse intervenção do MP em processo extrajudicial. Isso já acontece. Já acontece. Isso já acontece. Para casar, exatamente. Tem uma resolução do CNMP de um tempo atrás em que o MP reorganizou a atribuição deles e eles, digamos assim, abriram mão, vamos colocar assim, de se manifestar, de opinar
em processo de habilitação de casamento em que não tenha menor de idade, é incapaz, tá? Então, assim, eles, por iniciativa deles, abriram mão dessa atribuição que está prevista no Código Civil de 16, tá? Mas a gente tem tantos outros, investigação de paternidade, que começa no cartório, a gente manda para o MP, depois volta para o cartório. Enfim, é uma constante, né? Em que, e casamento com incapaz, em que né, algum dos noivos seja incapaz. Enfim, é um sem número. Então, a gente já tem essa relação com o Ministério Público já conhece o caminho da roça, já sabe onde fica o cartório, já está acostumado a opinar e não tem problema nenhum. Né? Quando a gente tem também transcrição, a gente tem transcrição de registro oriundo do exterior, antigamente precisava ir para MP e juiz, mas é administrativo, entende? Aí depois judicializou também, não precisa mais ir nem para MP nem para juiz. Mas enfim, é uma constante, então não teria problema nenhum. E eu tenho até um ponto interessante de inventário para te falar também, que eu acho que marca a importância do comportamento, do ânimo da comunidade jurídica dentro da desjudicialização, que muda da água para o vinho essa tendência. E, digamos assim, essa tendência pegar ou não pegar, digamos assim. Que é o seguinte, em tema de inventário, tinha uma mobilização da doutrina que foi agasalhada pelo STJ no seguinte sentido, de que mesmo havendo testamento, né, mesmo havendo testamento, Sim. E alguns tribunais já previam isso, algumas consolidações, inclusive a nossa, mesmo havendo testamento e digamos assim, contrariando a literalidade do 610 caput, se a gente for pensar bem, né, numa interpretação sistemática, dizendo que mesmo havendo testamento, se os interessados forem concordes e capazes, não haveria óbice ou a abertura do testamento se dá judicialmente, ou haver uma autorização judicial para que ato contínuo fosse deflagrado ou houvesse prosseguimento na esfera extrajudicial. Bingo, esse é o caminho. É o que eu falo, é o triplo C, né? Cooperação, complementaridade e coordenação. A gente precisa disso em todas as esferas do processo. Precisa de complementaridade, coordenação e cooperação entre as esferas do judiciário, entre os órgãos do Ministério Público, entre as defensorias públicas, União e dos estados, que é algo dramático em termos de processo internacional. Né? A gente abre mão da capilaridade da Defensoria do Estado porque ela não tem coordenação com a da União, que é quem tem atribuição, muitas vezes. A gente precisa desse triplo C entre as serventias extrajudiciais, a gente está andando a passos largos nisso. A gente tem uma CRC que congrega todos os cartórios de registro civil do Brasil. Quem quiser reconhecer um filho no OIAPOC, vai ao cartório do OIAPOC, preenche o formulário dado pelo CNJ, o cartório do OIAPOC manda para o do Chuí, que é onde o filho está registrado, a verba sem custo. Né? A gente tem exemplo de convênio em São Paulo, da Arisp com a ARP em São Paulo, Sim, em que você vai para o cartório de registro civil, deflagra ali um procedimento imobiliário, a primeira etapa é lá, depois prossegue no RGI. Então, quer dizer, e mais, que eu acho que é a tônica da nossa fala hoje. A gente precisa desse triplo C da esfera judicial com a extrajudicial. Não, então, a gente precisa que seja que o lado de lá se desarme. Entenda que é uma guerra única. O inimigo é único. E está todo mundo do mesmo lado. Né? Não, então, acho que quando virarem essa chave... Então, quer dizer, o STJ nessa decisão, você vê que ele venceu até mesmo a literalidade da lei, né? Para lançando um modo de interpretação sistemática dos dispositivos seguintes, inclusive parágrafo primeiro, assim por diante, ratificar, referendar, avalizar o extrajudicial. Não, e aí, olha como é que se casa um caso... Eu falo que esse caso é um caso caótico. Porque a lógica do 600, a lógica e a ilógica, né? Como é que essa comunicação do 610 com o 735, que é a parte de registro de testamento, é maluca. Bom, olha qual que é a lógica dos dois. Por que o 610 é daquele jeito? Já que o registro do testamento é judicial, Sim. Eu atrairia o inventário. Olha só, veja como é que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ou seja, a lógica do 610, e essa decisão da STJ é muito bem colocada nesse sentido,
que é uma lógica que não tem lógica, que é uma lógica de atração. Porque se o registro do testamento é judicial, já tem o registro do testamento judicial, o inventário seria judicial. Por que isso é ilógico? Porque não é o mesmo procedimento, ele é bifásico. Sim. E ele não é bifásico, ele é biprocedimental. Então não há lógica nisso. Aí, o que o Bernardo, que trabalha comigo lá no escritório, que está nessa parte comigo lá de sucessões, e é uma parte muito engraçada, porque ela é fora do escritório praticamente, porque os documentos. Porque são documentos, são coisas, a gente conversa sobre intimidades, sobre. Então, isso não tem nem registro no escritório, tem um registro à parte. Tá? Então, eu brinco com o Bernardo, ele está aqui assistindo, que nós somos lá a CIA do escritório, o FBI. Então, que só nós que temos esses documentos lá. Então, veja. Imagina o cartório, que a gente sabe da vida de todo mundo, né? Não, isso. O pessoal dá entrada em processo de habilitação, briga, aí segunda-feira tá noivo esperando o cartório abrir, chorando, dizendo que o noivo na véspera ameaçou que ia desistir da habilitação, que é para não deixar atender ele, tem de tudo. Não, que isso está ligado a essa coisa de você tirar do judiciário, que tem essa coisa também, que é uma coisa mais real do que aquela coisa fria do judiciário. Mais próxima, né? É muito mais próxima. Enfim, aí, dentro disso aí, olha como é que é interessante. Se você for levar isso a ferro e fogo, é tão desconectado, porque o prazo para você ingressar com o inventário é de 2 meses. Sim. Só que, em tese, você teria que registrar o testamento primeiro. Você não conseguiria registrar o testamento primeiro em 2 meses. Então, é um negócio assim. Então, ao mesmo tempo que a lógica do 610 ela tem uma lógica de atração, ela é uma lógica de atração equivocada, porque eles não se comunicam. Tanto é que eu escrevi, né, não está publicado, mas está lá nos comentários. Aí o Bernardo sabe disso, a gente tem defendido, a gente já fez isso algumas vezes. A gente abre o inventário e faz o registro do testamento dentro do inventário, através de negócio jurídico processual. Mas veja, mas é que eu estou falando isso para você, isso é uma gambiarra, porque na verdade tem que ser ao contrário. Veja, é porque eu não posso fazer isso fora do judiciário. Sim. Então, mas o que seria o ideal, então? O ideal seria, olha como é que essa coisa, eu posso fazer o testamento, eu tenho os cadastros do testamento, tudo extrajudicial, mas o registro, que é um ato de análise formal do testamento, tem que se dar no judiciário. Mas eu vou te dizer, mas acho que eu tenho uma avaliação e um prognóstico positivo para te dar. De tudo que eu vi desse caminhar nos últimos 16 anos, eu vejo que esse fenômeno se dá em etapas. Então, eu acho que a gente ainda tem aí uma caminhada importante pela frente. Eu acho que não é questão fechada. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, eu acho que esse ponto, essa decisão do STJ, ela é fundamental e a gente, processualista, a gente precisa se apoderar da lógica dela, no seguinte sentido, desse diálogo judicial, dessa dobradinha entre o judicial e o extrajudicial. Não necessariamente porque começou extrajudicialmente, você não pode ter um ponto que se torne controvertido e não possa aquele incidente ser judicializado. Não sei se eu me faço entender. E depois Sim, volta. Entende? A gente está acostumado com isso, com as dúvidas. As dúvidas são pontos digamos assim, de inconsistências, né? Em que o jurisdicionado entende de uma forma, nós nos sentimos inseguros e nós remetemos para o juiz competente. Ele decide, volta e tocamos a vida normalmente. Então, essa é uma porta que nós podemos utilizar. Então, eu acho que nós temos muito... mexe com os nossos brios, por exemplo, nós falarmos em desjudicialização da execução civil. Né? Então, acho que aí mexe com o nosso imaginário, né? Cala fundo, né, gente? Porque o ius império do Estado, como vai haver desjudicialização da execução civil, né? E é alguma coisa que está, um império que está tramitando a passos largos. Então, é o que eu falei, é uma revolução silenciosa. Hoje a gente se apodera dela, a gente vai ser surpreendido, ela vai bater na nossa porta. Né? Então, e o que acontece? Se nós enxergarmos por essa lente do diálogo, por essa lente do triplo C, por essa lente da cooperação judicial, extrajudicial, que a gente fala de cooperação dentro do judiciário, a gente fala de cooperação entre aqueles personagens tradicionais do sistema de justiça, a gente precisa estender para esse novo personagem, que entrou no centro da cena.
Se a gente desmistificar, lançar a mão dessa ideia, se apoderar dela, se apropriar dela e fizer bom uso, a gente vai ver o quê? Que nós temos dois atores, um tradicional e um também tradicional, mas em outro segmento, e agora se reinventando, sendo obrigado a se reinventar, né? Que se tornaram fundamentais no sistema de justiça. E eles precisam entender que estão no mesmo barco e fazer essa dobradinha. Olha, eu consigo atuar até aqui, aqui eu não posso, então joga a bola para o judicial resolve rápido, volta a bola e eu sigo normalmente. Essa é a lógica. Esse é o grande turning point do PL 6204. Que é o seguinte, não há controvérsia, não há problemas, seguimos no extrajudicial. A Celema, mandamos para o judicial e depois volta. Entende? Não, então, acho que a gente... Mas eu tenho trabalhado com isso, eu estou falando muita coisa aqui. Porque muita gente leva susto, né? Você vê que a gente mexe realmente com os brios dos processualistas raízes, digamos assim. Né? Não, eu tô falando isso aqui, muita coisa do que eu estou falando aqui, né? Coincidentemente, a gente acaba, né, até quando a gente está numa overdose, igual eu estou lá de 800 e poucas páginas, você acaba falando muito sobre a sua overdose lá. Mas eu estou fazendo no comentário ao artigo 612 lá do CPC, aquela ideia de quando no inventário o juiz tem aquela prova documentada lá, ele não tem condição de decidir, que ele vai mandar para fora. Sim. O que eu escrevi é um comentário, só para você ter ideia. O artigo 612, eu escrevi 50 páginas sobre esse artigo. Eu peguei esses comentários assim de um modo geral, o cara escreve 3, 4 páginas, 50 páginas. E um dos pontos que eu tenho lá é que eu falo o seguinte, olha, o juiz ele pode chegar, e quando ele fala mandar para as vias ordinárias, não é para via judicial só não. Às vezes o que o juiz pode chegar e fazer? E vou te contar alguns casos que a gente já teve. Quando chegou, falou assim, olha, aqui, vou dar um exemplo. Vocês estão brigando só quanto à data específica aqui de quando que começaria a união estável. Vocês têm noção das repercussões disso tudo, disso tal? Vocês não querem tentar mediar? Vocês não querem chegar num resultado e trazer para mim qual que é a data, não? Aí o juiz, sabe o que o juiz fez? Ele falou bem assim, olha, ele não aplicou dessa forma, né? A gente levou isso para ele, falou bem assim, olha, eu vou continuar o processo, vou fazer a reserva de bens, utilizou a técnica, para vocês lá fora, vocês vão chegar num acordo, qual que é a data. Olha, entendi. Aí nós fomos fazer uma mediação, só que não era uma mediação pura e simples de um acordo, porque nós produzimos prova fora, provas que a gente não queria trazer para o processo, porque eram provas que traziam intimidade, ou seja, extrajudicialmente era muito melhor, ou seja, pelo nível de sigilo, né? E eram provas que, veja, olha como é que isso é interessante. Eu poderia fazer o incidente, só o incidente com sigilo e tal, mas o inventário, por ele ser um processo de certa maneira, coletivo, então, só os interessados com aquele assunto tiveram acesso àquela prova, nós consolidamos a prova e voltamos para o processo. Então, veja, eu utilizei, então, o fora do processo para voltar para o processo. Um outro caso fantástico que te teve, que esse para mim foi muito legal, que envolvia cotas. E como é que era a participação societária. Sabe o que a gente fez? O juiz sinalizou 612 e ele falou, excelência, tudo bem, manda para 612, mas nós queremos fazer arbitragem. A decisão da arbitragem a gente volta. Que é uma forma de jurisdição, jurisdição não estatal, e não é. Então, o que eu digo, e eu acho que nisso a gente está muito próximo, nós temos que entender que a gente tem um sistema, que é o que eu falo, e aí, de certa maneira, tem um pouco ali da minha... Né, como orientação, tem um pouco do diálogo dali, que é o trabalho do Hélio, que a gente já trabalhou, está bem melhor do que a dissertação. O trabalho do Hélio está voando aí para ser publicado. É uma ideia de que a gente tem entender que isso não é feito de uma forma isolada. É um nível de comunicação, de diálogo amplo. É absolutamente amplo. Mas que pressupõe um desarmamento. É isso aí. O que eu quero dizer com isso? Não se trabalha, não se avança mantendo determinadas desconfianças que nós acabamos nutrindo.
Aí não se Sim. avança. Vou te dar um exemplo, que a gente avançou a passos largos quando a gente lidiu essa desconfiança que pairava. Cooperação jurídica internacional. Estava estagnado, parado no tempo. Né? A gente era realmente o último da fila no contexto global, em cooperação jurídica internacional. Quando que a gente avançou? Com a emenda 45, saindo do STF indo para o STJ, por quê? O STJ mostrou simplesmente o seguinte: eu não desconfio a priori, ipso facto, da jurisdição estrangeira por ser estrangeira. Perfeito. Não é porque é estrangeira que não é digna de crédito. Entendeu? Então, essa foi a chave. Então, quer dizer, você só consegue pavimentar o terreno quando você se desarma. Então, na verdade, a gente só consegue criar essa ponte entre judicial e extrajudicial e extrair do extrajudicial o que ele tem de melhor se desfizermos essa barreira, esse preconceito, essa desconfiança com o extrajudicial. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Se a gente já começar torcendo o nariz, é lógico que não vai funcionar. E aí eu te digo em primeira pessoa, existe isso. Existe esse preconceito. Entende? Existe essa desconfiança. E aí a gente não caminha. A gente não caminha. Vou te dar um exemplo, assim, fugindo, assim, o tirar o judiciário e ir para o privado. Vou te dar um exemplo claro. E isso que ir para cartório, a atividade ela é prestada em caráter privado, né? Um serviço público prestado em caráter privado. Então tem um regime híbrido. Então nem é um salto duplo carpado tão radical quanto o pessoal fica falando, porque a gente é fiscalizado pelo CNJ, a gente tem toda essa receita de bolo nos mínimos detalhes, né? Com os ingredientes, temperatura do forno, né? Medida de cada ingrediente, tudo mais que o CNJ dá pra gente, que já engessa a gente bastante. A gente tem a fiscalização do judiciário, mas a desconfiança persiste. Né? Então, fica difícil. Vou te dar um exemplo aqui. Senão o legislador dá com uma mão e o judiciário tira com a outra. E esse exemplo do STJ é um exemplo cabal. Assim como ele teve uma conduta primorosa nessa revolução que a gente teve da cooperação internacional, esse acordo também essa decisão é paradigmática. Foi unânime da quarta turma, é paradigmática dessa reviravolta que a gente precisa ter, que é muito salutar. Né? Porque, assim, munição jurídica, legislativa, a gente tem para trabalhar. Vou te dar um exemplo aqui, então, que isso é claro. Aí, vamos fazer uma ação. Era uma ação, chegou para a gente lá, era uma ação autônoma de produção de prova. Quando eu olhei a ação autônoma de produção de prova, ela era evidente que era uma vistoria. Não era uma... Ok? Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, vem cá, vocês têm alguma pessoa, algum notário, alguma pessoa de confiança de vocês, 2 sócios, numa área e tal? Tem. Eu falei, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ata notarial com a presença de vocês. Aí, como assim? Eu falei, não, vocês, no dia lá, o notário vai lá com a presença de vocês e o notário, ele vai colocar, e aí eu mostrei para eles olha como é que isso é interessante. Eu peguei a lei de registro público, né, que depois alterado pelo 1071 lá do Código de Processo Civil, eu falei, olha aqui na uso capião como é que funciona. Um notário vai lá e ele vai falar como é que são as condições. O pessoal de societário era o zero e vezeiro já de ata notarial. Né? Mas então, eu acho que essa inserção no CPC foi fundamental para que o advogado contencioso, o advogado de ringue, né, lá do ringue do tribunal, ele se apercebesse. Então, acho que é crédito total para o legislador no CPC de 2015 tipificar, né? Mas aí você resolveu, né? Não, mas e eu digo o seguinte... Da forma menos drástica, mais indolor. E o custo, quando bateu o custo, que isso assim, era uma briga de sócios, mas era da sociedade, o custo lá embaixo, né? O custo caiu lá para baixo, você falou, opa! Aí eu falei, o custo, a rapidez... Rapidez não foi resolvido isso aí. É tempo e a hora. Aí eu falei, olha, não E aí tá uma vantagem também, que ontem eu estava até conversando com a Trícia no seminário do CEPET que a gente fez, que é o seguinte, tem uma vantagem do extrajudicial que a gente precisa se apoderar dela e fazer o uso dela, que é o seguinte, a racionalização, a otimização e a eficiência que
esse regime privado de prestação propicia. Então, por exemplo, o CNJ, ele liberando, ou o legislador liberando, que nós atuemos em determinado segmento, ou que nós informatizemos o nosso serviço em tal ou qual nível, é o que basta para nós. No dia seguinte, ou com o projeto em tramitação, a gente já está orçando programadores, mandando criar programas talhados e específicos, atendendo aquelas especificações, aquele nível de exigência para obter a chancela do CNJ ou da corregedoria local, entende? Com o melhor custo-benefício, porque é da nosso interesse, e com o melhor grau de eficiência, sem licitação, sem todos aqueles meandros burocráticos que o poder público, obviamente, necessariamente, legitimamente precisa observar, mas a gente tem uma dinâmica própria, entende? Que é muito importante. Então, eu acho que a gente precisa conjugar o que nós temos de melhor com essa, que eu brinco, com essa colonização favorável desse arcabouço garantístico que o direito processual contencioso judicial oferece, para que ela também seja levada, seja transposta para o extrajudicial. Eu acho que esse é o ponto. Mas isso cabe, por isso que eu estou te falando, e eu me sinto muito à vontade de falar isso. Ao vir aqui, tem vários membros lá do NEAP, né, do grupo de estudos lá que eu coordeno lá na UFES. Isso é uma questão que a gente tem que ter, isso vem do coração para fora. Porque esse caso que eu falei com você, essa ata notarial, ela tinha QR Code com o vídeo. Ó, tá aqui, ó, tá acompanhado aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui, está acompanhado fulano de tal, com o seu advogado, fulano de tal, com o seu advogado, fulano de tal, estamos fazendo aqui. Então, e como diz o Código Civil, é prova plena, né? Não, e assim... Uma expressão curiosa. Mas o que poderia ter depois, né, não aconteceu, de uma parte falar assim, não, o que aconteceu? Essa percepção do notário, ela não foi adequada por conta disso, tal. Poderia acontecer, que não aconteceu. Uhum. Que não aconteceu. Por quê? Olha que interessante. O próprio ambiente não judicial, da presença de uma pessoa absolutamente isenta, que dali se encerraria ali o serviço. E esse é um ponto importante também. Que ele se encerraria. Ele é imparcial. Imparcial não. O delegatário é imparcial, ele não tem interesse nenhum em então, tal ou qual interesse, ele nem se miscui nos interesses, nem na finalidade, ou qual o destino que vai ser dado àquela prova, aquela ata notarial, ele não se miscui nisso. Ele tem equidistância em relação aos interessados, né? Não precisa ser declinadas as razões para ele, nem qual vai ser o uso dado depois. Esse é um ponto importante na desjudicialização. E quem está da outra ponta? Acho que é mais um elemento que a gente precisa se apoderar dele em nosso favor. Que você desjudicializa para quem é imparcial. E aí está um ponto, por exemplo, da desjudicialização da execução fiscal envolvendo a administração pública, que eu, como professora de processo, me causa arrepios. Que é desjudicializar e aquele que vai dirigir o processo, a execução desjudicializada, ter interesse no desfecho. Seja em que medida for, direta, indiretamente, seja o meandro ou a roupagem, ou qual meandro que a gente vai dar, eu não sei. Mas de peito aberto, como processualista, a gente tem que reconhecer que a gente tem aí um déficit, a gente tem um decréscimo no patamar garantístico de isenção de imparcialidade e, em última análise, devido ao processo legal. Então, a gente tem um decréscimo, um déficit democrático aí, quando a gente desjudicializa para quem não é imparcial. Esse é um ponto que, para mim, a gente tem que ter cuidado para quem a gente desjudicializa. Aliás, isso é um ponto importantíssimo. Talvez, não é tanto faz, não é desjudicializar por desjudicializar. Não. E é por isso que eu continuo falando. O dever de casa que a gente processualista precisa fazer de, entre aspas, colonizar a desjudicialização, de fazer essa transposição de arcabouço garantístico, é fundamental por isso. Para a gente credenciar, legitimar a desjudicialização e garantir que na outra ponta continua tendo devido processo legal. Pena que o Talamini que não está assistindo hoje, que ele falou comigo hoje excepcionalmente ele não assistiu, Fabiano também, Carvalho, a gente teve uma questão bacana pra caramba, a gente teve uma questão super bacana lá
lá em... que a gente foi lá para... como é que é o nome? Para Portugal, e foi uma palestra que eu fiz sobre a possibilidade que existia de transportar aquele regime, né, da execução para o regime aqui do Brasil. E aí eu poderia fazer um discurso, né, panfletário e tal. Por que eu estou falando que isso tem muito a ver também com a nossa... Porque eu Fabiano e Talamin, nós bebemos vinho o período inteiro que a gente foi para lá, né? Aí a gente ficou torcendo para ter a palestra, assim, você, a palestra tal dia. No dia que acabou a palestra, a gente bebeu vinho, se 2 dias direto antes de vir embora. Mas aí foi uma coisa bacana, porque a gente pôde notar como o sistema português ele foi montado para a realidade do sistema de Portugal. E a minha palestra, né, minha fala, foi uma fala, assim, talvez seja o nosso, assim, então as coisas são engraçadas. Não era, e aí tem um pouco também a ver com direito e vinho. Uma vez eu comentei isso com o Cabral, seu colega aí da UERJ. Você sabe uma das coisas que eu acho mais legal aqui do direito e vinho? Não é a quantidade de pessoas que assistem, que é um público bem razoável, mas é a qualidade das pessoas que a gente assiste, que a gente toca. E essa palestra em Portugal, ela não era por exemplo, é uma coisa que eu acho que me marcou de como é importante, às vezes, você falar para não muitas pessoas, mas você tocar. E eu tive a oportunidade de mostrar o seguinte, 2 coisas. Que aquele sistema de lá, ele teria uma dificuldade de se encaixar aqui. E, ao mesmo tempo, a gente estava numa contramão que, enquanto o nosso sistema aqui de autocomposição a gente estava desjudicializando, eles estavam concentrando. Perfeito. E quando eles concentravam, que tudo nossos avanços, nós não conseguiríamos passar para lá. Então, foi uma palestra assim que, na verdade, eu não coloquei grandes horizontes, mas eu quis dizer o seguinte, olha, tome cuidado quando às vezes você vai tomar determinadas decisões, porque às vezes a decisão que você vai ter, de você ter... E eu me lembro que quando eu falei isso, né, tinha um professor especial, acabou ficando muito amigo nosso, um professor português, ele falou bem assim, poxa, você me tocou nisso. Os interesses, às vezes, você criar um interesse na execução extrajudicial no plano do Brasil, no plano daqueles valores, no plano daquilo, ele é totalmente diferente do que você está falando para efeito de Portugal e para onde que Portugal tocou a execução de título e em quais pontos da execução. Então isso, Flávio, para mim o que você falou, você foi num ponto chave. Agora, só que, e nós vamos voltar lá atrás, não adianta a gente pensar nisso tudo sem a gente ocupar o espaço. Não. E para poder dar essa palestra, eu tive que o quê? Estudar. Eu participei de uma das bancas de doutorado, nos primeiros trabalhos de doutorado, um trabalho muito bom, por sinal, seco. Sabe que é engraçado ter umas teses de doutorado que elas são curtas. Sim. E elas são quase como nocautes. Né? E foi uma tese de doutorado que foi um nocaute. Que foi a... Mas, os italianos são mais elegantes, né? Não, porque ela era muito dura. Do que os portugueses. Ela era muito dura. Mas não, foi aqui no Brasil. Foi na PUC, era do Fernando Neves. E eu acho que ele era orientado pelo professor Arruda Alvim, se não me falha a memória. Se não foi pelo professor Arruda Alvim, foi pelo professor E qual era o tema? Execução extrajudicial. E ele tratou disso, se não me falha a memória, em 2009. Nossa! Mas era assim, e eu me lembro que a banca ficou meio perplexa. É um jogo de xadrez isso. A desjudicialização é um jogo de xadrez. Você tem que estudar. Quando eu falo, eu tenho que estudar até onde eu vou demonstrar o quão progressista eu sou ou não. Porque tem uma zona aí complicada de trabalhar. Então, 2009... E eu me lembro, quando eu li esse trabalho assim, que me impactou,
Kamikaze. Que ele me impactou muito. Ele foi para uma banca, né? E eu, na época, né, professor... Não foi 2009, não, desculpa. Não pode ser 2009. Foi em 2013. Eu estou falando 2009, porque 2009 é o ano da minha... Foi 2013. 2009 é o ano que a Maria nasceu. E 2013 é o ano que o Gabriel nasceu. Foi o ano que o Gabriel nasceu. Então foi um texto, cara, muito duro para eu ler há 7 anos atrás. Assim, me lembro que eu fui assim, eu li aquele texto e eu vi, e vou dizer, era um texto assim, meio carnelutiano, assim, uma tese, era... Porque eu gosto, deixa eu te falar, igual você falou agora de história, eu gosto de teses o texto mais longo. Eu não sou um sujeito que eu tenho problema com isso, não. Mestrado também. Eu não tenho um problema. Eu acho que eu não gosto de ler, eu não gosto de ler algo inútil. Mas o trabalho não me... se não me falha a memória, eu acho que foi uma das teses, certamente, não falha a memória, foi uma das 5 teses de doutorado mais curtas que eu li. Ela tinha menos de 200 páginas, 250 páginas no máximo. Mas ela era assim, em cima do ponto. E uma das questões que eu me lembro que o Fernando colocava, ela falou assim, mas preste atenção, isso vai parar na mão de quem? Ele falou, eu estou falando isso aqui tudo, e isso que eu estou te dizendo eram 3, 4 parágrafos. Então, este é um ponto que ele é absolutamente relevante nessa discussão. Desjudicializar por desjudicializar não tem sentido. E eu vou fazer um paralelo assim, né? Privatizar por privatizar não tem sentido. Não adianta. Não adianta. Por exemplo, se eu vou privatizar o setor, porque esse setor está me dando prejuízo. Não, mas... Trocar 6 por meia dúzia? Trocar por um outro problema... Ou correr o risco de piorar? Não adianta. Aí não adianta. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar e a gente tem que trabalhar bem. E pensar mais ainda, e nesse caso dos notários, eu tenho conversado sobre isso, porque também isso vai criar um processo também de responsabilização civil que a gente... que também... será que a gente está preparado também para... E qual o nível disso aí? Porque, veja, eu não posso jogar o problema, que isso é um dado curiosíssimo, porque as pessoas elas aceitam, de certa maneira, que o judiciário erre. Uhum. Sim, é do jogo. É do jogo. Mas, por exemplo, quando você vê uma situação da arbitragem, tanto é assim, olha a quantidade de ações que você tem para anular a decisão arbitral. Sim. Em situações que não é cultural. são que é cultural. Então também um dos pontos que eu acho que é importante, e aí você falou isso muito bem, abrir o coração, você ter essa cultura, não é imaginar que eu vou colocar para lá, tipo assim, vamos tirar isso aqui do judiciário, porque se der um problema, eu tenho uma ação anulatória, eu volto. Com certeza. Então eu acho que são pontos. E eu acho que depende também de como o judiciário vai receber. Porque o judiciário avançou muito na arbitragem, né? Em dar credibilidade para a arbitragem. Avançou, evoluiu muito. Não, mas como eu tenho absoluta certeza que se a gente souber caminhar, aí você está perfeito. Isso não é um ciclo de um lado só. Eu tenho que dar credibilidade, e aí veja a importância, aí, né, colocando aqui, veja a importância que nós temos dos concursos, né? Sim. De efetivamente as pessoas que estão assumindo, né, os tabelionatos. Isso é fundamental. Termos fiscalizados pelo CNJ também, que é o mesmo órgão que fiscaliza o próprio judiciário também. Eu acho que a gente pode fechar assim, né, dentro dessa ideia. Eu acho que a gente tem assim, tentando às vezes sistematizar, né, uma vez numa conversa, eu falei assim, olha, tem situações em que o conflito já não existe. Uhum. Tem situações em que o conflito existe, mas as partes querem resolver. Sim. E tem situações em que o conflito ele está na flor da pele. Eu costumo dizer que o judiciário, e às vezes os colegas, às vezes juízes, ficam meio chateados comigo,
em médio prazo, ele vai ser a opção residual. Uhum. Porque, na verdade, veja... Concordo em gênero, número e grau. Porque, olha só, se eu não tenho conflito, o que me justifica de eu ir para o judiciário? Se eu tenho um conflito que eu quero... Se eu tenho um conflito que eu quero resolver por mim mesmo, para que eu vou para o judiciário? Se eu tenho um conflito que está na flor da pele, mas será que eu analisando, aí eu brinco, eu falo isso muito da medicina, você prefere ir para o sírio-libanês, para o Einstein, ou você quer entrar lá na fila do SUS? O judiciário ele tem essa ideia, e aí é um outro lado também, a gente não pode ver isso como uma ideia de desocupar o judiciário. Ou não só isso, né? Não, mas eu acho isso aqui. Né? Eu acho isso assim. Isso não é o fundamento. Sim. Isso é o argumento. Isso reforça o fundamento. Sim. Porque eu acho que o fundamento é dizer o seguinte: olha, o judiciário não é a melhor opção. Mas foi exatamente a partir desse reconhecimento do judiciário, de que ele estava sobrecarregado, que a gente conseguiu avançar, né? Não, então, sim. assim, esse foi digamos assim, foi a mola propulsora de tudo isso, o catalisador, né? Mas ele não basta por si só. Porque quando, eu sendo muito franco, eu lendo lá, eu fazendo a leitura, quando eu leio a resolução 35 do CNJ, tudo bem que ela é de 2007, e ela fala que aquilo ali, um dos objetivos do inventário é desafogar o judiciário, aquilo para mim é de um mau gosto. Normal. É de um mau gosto, assim, é de uma falta de compreensão muito grande. E como nós também, advogados, né? E às vezes a gente quer... o advogado, ele criou... Né? Você tem um médico, o médico te dá um remédio simples lá, alguma situação simples. Então, às vezes você fala, poxa, não é possível que é isso. E quando o médico ele passa um grande tratamento, uma escala, você acha, pô, aquele médico achou o meu problema, tratamento e tal, identificou, o meu problema é um problema diferenciado. Então, a gente tem, a gente tem um pouco disso. Então, eu acho que está muito ligado a uma ideia nossa também da nossa cultura. Totalmente. Eu acho que é uma cultura de nós como operadores, operários, de nós também, neste particular, de nós também enquanto população, que de certa maneira, eu volto a dizer, com todos os problemas que a gente tem, o judiciário ainda considerando o executivo, o legislativo, ele é a representação. Sim. E eu falo isso sem nenhum também, como eu critico, eu me sinto participando, eu como advogado, eu me sinto participando do judiciário. Eu acho que você, né, você não só como professora, você participa do judiciário. Porque Sim. A gente tem que entender o judiciário não como essa máquina, simplesmente essa máquina fechada do estatal. Eu acho que isso seria um ponto importantíssimo para Até porque mesmo no processo judicial, você veja, a gente lavra ato notarial, a gente, seja antes do processo para evitar o processo, incidentalmente ao processo, a gente precisa, ao final do processo, em diversas ações, a gente precisa receber carta de sentença, mandado judicial para cumprimento, né? Então, na verdade, tem essa relação muito... A gente recebe ofícios pedindo informações para a prática de diferentes atos processuais, seja para localizar executado, devedor, réu, seja para localizar bens, enfim, para fornecer informações de registros nossos, de assentos nossos. Então, na verdade, tem essa relação muito próxima, até mesmo no processo contencioso judicial mesmo. Né? Então, eu acho que agora é uma reacomodação, digamos assim, que a gente teria. Né? Olha só, o Instagram me comunicou agora, nós temos 2 minutos e 30 para encerrar. Eu fiz para poder funcionar aqui, eu fui ativando, desativando, que eu estou aprendendo aqui, tá? Então, eu olhei aqui agora, acabei de olhar,
nós tínhamos exatamente, agora, nesse instante, 389 pessoas. Chegamos a um pico aqui de quase 400 e poucas pessoas assistindo. O que vocês estão vendo aqui? Só as pessoas que, coincidentemente, eu e a professora Flávia seguimos. Quem você segue e quem eu sigo, vocês têm 29, 30, 40 pessoas aqui que estão seguindo, que nós dois estamos seguindo, que o número não é esse, somente que eu coloquei ali para poder dar esse fluxo. Então, eu comi seu tempo aqui, um pouquinho, mas eu vou te dar esse fim, querer te agradecer, cara. Eu acho que foi ótimo. Acho que o nosso assunto calhou totalmente com a uva, né? Poxa, foi maravilhoso. Eu não esperava que fosse tão bom. Não sei também se o vinho tá tão bom assim também, né? Tá tudo tão bom, uva. clean, a uva, né? Tá tudo fantástico. Mas foi porque esse é um tema e é importante. Eu vou juntar os dois vídeos, nós vamos fazer porque isso é um registro de um momento que a gente está vivendo da pandemia, que é um registro que vai ficar para o futuro. Sim. Isso foi um projeto, e aí eu sempre falo isso, é importante falar isso. Me mandaram aqui, o Thiago mandou para mim, não é 2 minutos e meio, não. São 4 minutos e meio, então pode ficar tranquilo aqui. Na hora que der 2 minutos e meio, eu te passo. Esse projetinho aqui, que é do Direito e Vinho, ele é um projeto que ele está vinculado ao programa de pós-graduação da UFES. Todas as pessoas que estão aqui, toda sem exceção, são professores de pós-graduação, de programa de pós-graduação no Brasil, e mais do que professores de pós-graduação no Brasil. São professores que são líderes de grupos de estudo, com pesquisa registradas ou no CNPq ou na CAPES. Então, o que a gente está discutindo aqui, de uma forma leve e tal, não é um bate-papo de botequim, embora seja um papo leve. É o fruto, né? Aquilo que é fruto de uma pesquisa muito séria. E a gente tem conversado isso de uma forma leve. E isso por que eu estou falando, eu estou fazendo essa conexão? Se não fosse a tecnologia, se não fosse a situação, a gente não estaria fazendo isso. Não. Então eu vejo, né, fechando o que eu quero te colocar aqui, eu vejo a desjudicialização a partir que ela tem que se encaixar a partir de oportunidades e a partir de reconhecimento das pessoas sobre o quadro. Sim. Que é o que nos motivou a fazer isso aqui. Então, professora Flávia, do fundo do coração, te agradeço. Estou muito feliz aí com sua participação. Quero que você venha mais aqui para a UFES, a gente fazer essa dobradinha, né, cada vez mais forte aí da UFES. Prazer é todo meu. Com a UERJ. E te dou a palavra, agora sim, te dou a palavra, você tem 2 minutos e 38 segundos para fazer o encerramento. Queria agradecer. Antes de mais nada, queria parabenizar você por esse projeto, né? Eu acho que todo mundo fica aguardando a sexta-feira para poder ver a sua live, né? E eu acho que todas as conversas, lives que você fez até aqui, né, só fizeram com que fosse realmente o programa de sexta-feira de todo mundo, né? Todo mundo já fica separando a garrafa de vinho para poder participar e estar na sua companhia na sexta-feira. Então, para mim é uma honra estar aqui. E eu queria terminar fazendo um brinde aí para quem veio conosco. E eu vou acabar com um poema que eu acho que junta direito e vinho. E eu queria fazer uma brincadeira, pode? Vou dedicar ao Cássio Drummond, ADV, que está nos assistindo, que certamente é meu seguidor, veio aqui me ouvir. Então eu queria dedicar ao Cássio Drummond, que está nos assistindo, esse poeminha aqui. E diz assim: da vida sábia e sem perda, melhor exemplo não topo que um livro na mão esquerda e na mão direita um copo. Com igual fervor constante, tua mão colide e agrega bons livros na tua estante, bons vinhos na tua adega. Poxa, sensacional. Saúde. Sensacional. Saúde, muitíssimo obrigado. Foi top. Vou aproveitar aqui. Grande beijo a todos. Assim, um brinde aqui, Flavinha, um brinde aqui, um brinde virtual. Beijos. Beijo a todos. Bom fim de semana. Até sexta. Até sexta.